Olá, meu nome é Everton Almeida. Eu estou aqui hoje para falar com um amigo, poeta e compositor, Aclise Matos. Essa ação ela é resultado de uma seleção pelo edital Estevão de Mendonça, da Secretaria de Estado de Cultura, de 2019. E o nosso objetivo aqui é entrevistar poetas, escritores que também são compositores, que também têm produção no campo da música. E aí ninguém melhor para começar esse trabalho do que o Aclise Matos, que é uma pessoa bem conhecida já em Cuiabá e Mato Grosso também, bem conhecido, um poeta já de larga produção. Vocês podem ver aqui os livros, aqui estão todos, né? Quase todos. Quase todos os livros do Aclise estão aqui, a gente montou para mostrar para vocês. E um outro objetivo desse trabalho que nós estamos realizando é fazer a divulgação da Biblioteca Municipal de Tangará da Serra, a Biblioteca Viviane Costa dos Santos Ferro, que faz parte do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso. Então, é um projeto de mediação de leitura com o objetivo de falar a respeito de literatura, no caso aqui especificamente, na sua interface com a música. Então, nós começamos, será uma série de 2 talk shows, como a gente diz, como está colocado na divulgação. O primeiro está sendo com o Aclise Matos e o segundo será com Eduardo Ferreira. Então vamos lá. Como eu disse, o Aclise é poeta, é compositor, é também jogador de futebol. Já foi, né, um dia. Antes de estourar o joelho. Também é professor de publicidade e propaganda na Universidade Federal de Mato Grosso. E outras coisas mais, né, etc. Etc, principalmente. Então, o combinado aqui inicialmente seria o Aclise falar sobre as suas influências literárias e musicais, né, na sua produção, aquilo que ele considera como influência para a sua produção. Então é assim que nós vamos começar. Aclise, você pode ficar à vontade para falar a respeito disso. Então, primeiro dizer que é uma grande satisfação estar aqui em Tangará, que é um polo muito vibrante da literatura mato-grossense. Tenho vários colegas e amigos que trabalham e fazem um excelente serviço para a literatura e para as artes de uma maneira geral. E agradecer à Secretaria de Cultura, o edital Estevão de Mendonça. Também tive um livro publicado, por acaso, chama-se Compor, Interação Total entre Poesia e Música. E a influência, Everton, dizem que quando a gente nasce, a gente já está mergulhado numa certa cultura. Então a gente já nasce ou devendo, né, como o caso de nós todos brasileiros. Mas meu pai tinha uma dívida muito grande, porque na família todos eram músicos, menos ele. Então ele fez um esforço para os filhos aprenderem violão, piano. Eu estudei saxofone com o Bolinha, mestre Albertino, né? Então acho que a influência já começa ali de quando a gente era ouvinte dos tios que tocavam clarineta, flauta, violão, acordeão. E meu pai queria que a gente participasse, né? E pudesse suprir essa lacuna. E a minha avó, que era uma contadora de história, contava sobre o Carnaval do Seguro Tigre, em Mato Grosso. Isso tudo em Cuiabá. Em Cuiabá, Carnaval do Seguro Tigre, nós não temos tigre nem no Brasil. E aí, então, isso ficava bastante patente. Então, a primeira influência que a gente tem são as pessoas próximas. Eu tinha um tio que era italiano, tio-avô, irmão, ele era tio da minha avó, para você ver. E ele trazia gibizinhos, Topolino era o Mickey. Ah, sim. Mickey em italiano era Topolino. E eu via aqueles gibizinhos, né? Achava maravilhoso, eu queria ser desenhista. E meu pai queria que eu fosse músico. E aí acho que vem um pouco daí, essa influência de casa, né? Legal. Posso te perguntar uma coisa? Você falou que aprendeu saxofone, né? Aprendi. Com o Bolinha, que é de Cuiabá, o famoso Bolinha. Tem alguma relação com esse livro, Saxofonista? Tem uma relação com esse livro, porque eu morava no Cochipó, na época,
na beira do rio, tomava banho de rio, era outro tempo, né? Hoje os rios estão poluídos, essa degradação ambiental é um tema que eu combato muito. E aí eu saía com o meu saxofone, vinha para a aula, depois da aula tinha ensaio, e aí depois que era o treino de futebol. Então passava o dia aqui. Então eu saía e aí eu uni um pouco dessa experiência de tocar saxofone. E o sax é um instrumento muito sexy. Então o livro é O Saxofonista, a história de um saxofonista que tocava sax num cabaré do Cochipó. Então aí a gente vai unir uma série de coisas. Então a história é ficcional, mas a vivência da gente desperta para a ficção. Tem isso sim. Legal. Ainda que você falou sobre as influências, logo que eu cometi os meus primeiros versos, todo mundo começa assim, né? Eu escrevi e ganhei um livrinho assim de um senhor que era da academia, como fazer versos, para eu aprender métrica. Manual, né? Manual de poesia. O manual para puxa vida, mas o meu pai me levou para o Silva Freire. Oh, que legal. E o Silva Freire era completamente contrário a esse como fazer versos, né? Então essa é uma outra... Era mais fácil ele criar um manual de como não fazer versos. Exatamente, como retalhar versos. Então foi uma influência que eu tive meio sem perceber. Porque quando eu fui conhecer o Mallarmé, que tem os poemas para ele aqui, que é uma influência muito visual, eu me dei conta que o Mallarmé não era novidade para mim, porque o Silva Freire já me apresentou tudo isso. Certeza. Então tem uma influência perto e uma influência do século XIX, né, que chegava pelo Mallarmé. Então quando eu aprendi o Mallarmé, essa influência do Silva Freire, do Vladimir, foi muito forte, do intensivismo. Legal. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Aí eu era menor, assim, eu devia ter uns 14, 15 anos. Os meus avós tinham muitos livros, Robin Hood, Moby Dick, todo Monteiro Lobato, Sherlock Holmes. O primeiro livro, Assalto à Mão Amada, eu via que os poemas iam para um lado lírico. Ninguém fazia um poema sobre crime policial, investigação, subversão. Era mais amor, né? Era mais amor ou épica. Sim. Amor e morte. Aí eu falei, eu vou escrever uma série de poemas como se fosse um livro de Sherlock Holmes ou de Raymond Chandler. Legal, e é isso, né? O Assalto à Mão Amada. É isso, o Assalto à Mão Amada, então foi uma tentativa de fazer um tipo de poema que não tinha nada a ver com o poema tradicional. Muito legal. E que você falou mais da música, né? Uhum. Como foi a sua descoberta como poeta? Sim, em que momento, por exemplo, você se considerou que dali por diante houve algum evento nesse sentido? Dali por diante você falou, não, agora eu posso escrever, eu me sinto à vontade, eu me considero mais poeta do que... Foi um longo aprendizado, porque eu não sabia o que era poesia. É uma dúvida que eu dou aula, até nós tínhamos lembrado que eu costumo falar que eu sou poeta nas horas cheias, professor nas horas vagas. Não porque eu trabalhe pouco, é que o momento de poesia é tão intenso que ele enche, né, a gente. Eu acho que eu queria ser desenhista ou músico. E meu irmão, o próprio Gabriel, que também escreve, eu e ele, quando éramos guris, um contava o sonho e o outro desenhava. Então a gente fazia esse tipo de coisa, mas eu não pensei em ser escritor, nem ser professor, nem ser poeta. Isso veio como um aprendizado, porque eu aprendi que com as palavras eu podia cantar, com as palavras eu podia desenhar. Então quando eu tenho ideia para escrever um livro, é como se um filme, um gibizinho, aparecesse na minha cabeça e eu tivesse nada mais do que palavras para poder contar aquilo. Então a cadência, o ritmo, o verso tem. Uma outra frase que eu falei depois é que eu sou um poeta que caí do céu da música, porque a música eleva, a música sobe, né? Eu moro no 22º andar, eu escuto tudo, escuto avião que decola em Várzea Grande. Eu moro em Cuiabá, porque o som sobe. Sim.
quem tinha essa relação com a música, assim, então, um pouco mais depressiva, talvez, era o Ricardo Dicker, né? Sim. Ele colocava a música num patamar, né? Ele era Só que respeitoso demais, justo, né? Mas ele, de certa forma, o fato de ele não ser músico trazia uma espécie de lamento para a obra dele, né? Não é o seu caso, sua obra é bem musical. Muito interessante você falar isso, porque eu estou estudando cada vez mais, eu dou aula bastante, eu estou agora com uma disciplina chamada Laboratório da Palavra, estudando como que a palavra é rica. A palavra tem música, a palavra tem imagem, a palavra tem ideia. E aí foi muito interessante você falar isso, porque eu estou lendo dessa dupla face da palavra, dela ser imagem e dela ser som. E aí os filósofos, e o Ricardo Guilherme Dick tem uma influência filosófica imensa. Tem formação em filosofia. Os filósofos vão pelas imagens, porque eles querem entender o véu do mundo, né? Eles querem tirar o véu do mundo para saber o que são as coisas, o que somos nós. Enquanto que os árabes, os judeus, eles vão pela palavra enquanto som. O profeta, pela palavra ele instaurava. Então eles vão mais pela palavra som. E aí é uma herança que a gente tem, que a gente une tudo. Essa herança filosófica das imagens, essa herança religiosa, vamos chamar, que é a palavra como canto, né? Sim, canto o efeito vibratório do som no corpo, exatamente, por exemplo, né? Que não é só dos judeus, os indianos, né? Tem as sílabas, que foi dar o baixo contínuo dos monges, né? Então, olha como as influências vêm desde o sânscrito até... Posso contar um caso aqui? Claro, Sodrezinho e eu viemos dar uma oficina aqui, a convite da Marta Cook. Diga quem é o Sodrezinho. Antônio Sodré é poeta da transmutação. Ele é uma grande figura, um poeta do grupo Kashmir. Já falecido? Né? Já falecido. Ele faleceu fazendo recital de poesia. Foi um recital, verdade. Ele foi fazer um recital na Escola Técnica, no Instituto Federal. Depois foi para outro evento falar e lá ele se sentiu mal. Se internou, foi um infarto fulminante. E eu e ele estávamos vindo para cá com uma professora da Unicamp, professora Silvana, uma cabeça genial. E aí o Sodré falou da influência dos gregos no tupi. Porque, por exemplo, ele falava assim, em tupi como é pequeno, mini, como é criança aqui, ou pequeno, mirim, né? Como é que é casa em grego? Oikos. Como é que é casa em tupi? Oca. Aí a professora, muito cientificamente, perguntou para o poeta Sodré, mas de onde será que vem essa influência grega dos tupis? Olha o que Sodré me falou, vem do sânscrito. Ele levou para a Índia para poder trazer para cá, né? Como chegou aqui, quem sabe? É um caso que envolve Tangará, então eu tinha que contar. Legal, bacana. Bom, acho que é isso. E vamos aproveitar isso então, e como a gente tinha comentado anteriormente também, você pode falar na relação entre música e literatura, a evolução dos seus livros, que eu achei bacana, a forma como você colocou. Você falou como é que eu comecei a ser poeta. Eu fazia versos, assim, por quê? Olha, as professoras pediam, primeiro eu era péssimo de língua portuguesa, até que eu fui estudar poética. A Laíde Ador, professora queridíssima, me ensinou uma série de coisas, aí eu descobri que eu podia brincar. Aí eu pegava o Érico Veríssimo, por exemplo, que não era poeta, mas era um escritor, e eu via as figuras de linguagem, que era metonímia, e aqui tudo ficou interessante. Então eu comecei brincando, e eu fazia os trabalhos de redação em poesia, porque em vez de escrever até o fim da linha, eu fazia redondinhas curtinhas, dava 20 linhas rapidinho. Mas não era um negócio sério. Era, né? Na malandragem. Mesmo. Na malandragem. Começou a ficar sério quando eu me interessei. A escola ficou mista, que antes a escola era menino de manhã, a menina de tarde. Aí a escola ficou mista, eu apaixonado ali com 12, 13, 14 anos. Aí a poesia veio com força. A poesia veio com força. Eu acho que o ensino médio, né, os teenagers, é quando a gente se torna poeta. E alguns continuam poeta o resto da vida. Outros esfriam depois, perdem essa pulsão. Legal. E aí então, os livros. A sequência dos livros. Então, eu comecei, como eu queria desenhar muito, comecei fazendo... Posso pegar o livro aqui?
Esse aqui é o O assalto. saxofonista não tem desenhos, né? Não, Tem também, desenhos, tem também, alguns legal. meus. Eu estava desenhando. Lembra que Bacana. eu queria ser um desenhista? É. Sim. Mas esse aqui é uma capa muito bonita, feita pelo meu irmão, Gabriel de Matos. Gabriel Chico, que ele é Gabriel Francisco. E aí, nesse aqui, os poemas têm métrica, têm rima. É os poemas que eu escrevi aqui em Cuiabá, alguns, mas a maioria de uma experiência urbana, cosmopolita, quando eu fui estudar em São Paulo e no Rio. Então não tem quase nada de Cuiabá aqui. Tem, a gente sai para fazer serenata, tem os amores, mas não tem o locus de Cuiabá. Aqui tem, por exemplo, 11 poemas industriais. Na verdade, eu teve que confessar que eram 20. Ele é dedicado ao século XX, que a indústria matou uma série de coisas, tanto humanas quanto ambientais. É nesse que você tem um poema que você fala da manufatura e da indústria, né? Isso. Muito bom. Isso. Poema. Tem vários poemas que eu critico. Olha, tem um poema sobre Minas Gerais que eu falo que fé em Deus e nosso ouro e nosso ferro a Deus. Abriu um coração no buraco do coração do Brasil. Né? Então, porque isso é algo que de fato tem um poema para o Rio, Paraíba, que ele vem, porque via aquela espuma, e a poluição era fortíssima desde aquela época. Desde aquela época e hoje continua, né? Eram 20 poemas, um para cada século, mas aí eu achei que só 11 estavam bons, cortei o resto. Tá certo. Então esse livro ele é todo desenhado, praticamente cada página, depois você pode filmar em close, tem Bacana. um trabalho, é um livro desenhado. E as pessoas começaram a dizer que o livro era bonitinho, mas muito desenhado, que o mérito estava no desenho. E aí eu vou pular o saxofonista, falo depois, só para comentar que quem muito olha a lua fica louco. Eu me vinguei e fiz um livro desenhado só com palavras. Então tem o desenho que o Vander Antunes fez maravilhoso, mas os poemas são desenhados. Aqui tem o famoso poema da garça, que ele é todo desenhado, né? Outra coisa que eu aprendi, os caligramas, antes de ver os caligramas. Você não conhecia? Apolinário, não. Interessante. E é muito interessante, na época que eu escrevia, era guri, né? São poemas que eu fiz quando eu tinha 18, 19, 20 anos. E aí, então, nesse livro, ele tem uma pegada de desenhar sem usar desenho. A música está presente, como a gente falou no Saxofonista, que é um livro de contos, e o Saxofonista é todo de contos regionais. Contos passados no Araguaia, Rondonópolis, Cochipó, e uma cidade imaginária que tinha um empório de versos. Então é um território imaginário ali. Aí o Festa, que é outro livro, vamos pegar aqui, o Festas é um livro todo sonoro. É um livro que tem dois lados. O lado A são poemas sonoros, né? Por exemplo, vou pegar só um aqui que eu gosto de vários, né? Mas tem um poema que é Quando Levi-Strauss passou por Cuiabá. E o Levi-Strauss adorava os indígenas, ele era um grande estudioso. E aqui em Cuiabá, uma cidade de forte raiz, lá em Cuiabá, lá em Tangará, lá em Cuiabá, tudo dá rima, hein? Lá em Cuiabá, eles levavam para ver as coisas europeizadas, o sarau que a burguesinha tocava lá, Chopin. Mas ele tinha isso lá pela Europa, ele devia ir para o Porto, ver a raiz indígena, a raiz afro, né? E ele tem como o Lorca e o Vinícius, porque hoje é sábado, né? E nós contamos juntos pelos festas. O poema da criação, né? Isso, porque hoje é sábado, ele repete, que é um poema do Lorca, às 5 em ponto da tarde, quando morre um dos grandes toureiros, ele faz esse poema. Eu fiz um para o Levi-Strauss e o refrãozinho que repete é Tristes Trópicos, que é um livro do Levi-Strauss e tem a valsa do Chopin, Tristesse, e parece o som da tecla. Tristes está aqui, o pessoal que toca teclado, né? Tristes Trópicos. Então são poemas que a sonoridade canta, mesmo que esteja só escrito, e o lado B, que tem as letras de músicas. Talvez a gente consiga cantar tão longe quanto Porto Velho. Tomara. Legal.
É isso. E aí o compor, então? O compor, então... Esse é o mais recente. O compor é uma receita. Agradecer de novo a Secretaria de Cultura, CECEL, Esporte e Lazer, também premiado no edital Estevão de mesmo edital. Mendonça, mesmo edital mesmo. desse programa. Eu moro na rua Estevão de Mendonça. Olha só que coincidência. E lá no Rio eu morei na rua Raimundo Correia. Sou um predestinado. Olha o meu norte. O compor, eu peguei a palavra compor, que tem a ver com composição melódica, musical, mas também com compor versos. Compor versos. E parti a palavra compor em duas preposições. Porque quando a gente escreve com quem vai ler e com quem já criou antes de nós. As influências também. As influências. E quando as pessoas leem, a gente transmite também. Então, cada um que lê, ele lê conosco, lê por nós e faz o livro dele. E nesse livro eu tenho vários poemas sobre influências. Por Jorge Luiz Borges, por Vladimir, por Silva Freire, Mallarmé, João Cabral. João Cabral tem 2 poemas aqui. Cervantes, Dom Quixote, e eu faço um poema em defesa de Sancho Panza. Sancho Panza, é verdade. A cultura popular. Acho que outra pergunta que sempre está pulando, o Festa é totalmente cultura popular. Eu faço letra de rasqueado. O compor eu faço o elogio a Sancho Panza, que ideais, tudo bem, mas e a nossa vida chã, cotidiana? Então esse e a minha ilha, né? A minha. Você é governador. Ele queria que ele tivesse uma donzela muito rica e desse para ele uma ilha, que o Dom Quixote fosse o rei e desse uma ilha para ele. Compor, a capa belíssima, eu falei das outras capas, tenho que falar dessa. Elaine Caniato. Sempre caprichosa. Né? Caprichosíssima. Olha que eu vi a capa, eu tomei um susto. O livro, se vai olhar dentro, tem uns desenhos muito límpidos sobre música. Os próprios títulos das sessões são pequenos poemas, né? São pequenos versos. Suma das partes. Iconoclássicos. Iconoclássicos. Muito boa organização. Cuiabanos cubismos. Cuiabanos cubismos. Muito bom. Suíte brasileira, que eu faço homenagem a Mário de Andrade, Vila Lobos, Manuel Bandeira. Adoro o poema No Papo, que ele tem o poema dos sapos, e eu falo do vagalume no papo do sapo, iluminando o brejo. Esse poema eu gosto, um dos que eu mais gosto. Tem um poema que é uma música que chama Cinema Cego. Cinema Cego, a primeira parte são invocações, que a gente canta para invocar, aquele canto que sobe, né? E tem esse cinema cego, que é um ceguinho que vai tocar piano no filme mudo. Então eu junto o filme mudo com o cinema cego, e o ceguinho tocava uma música tão legal que as pessoas esqueciam o filme e ficavam dançando. Então eu acho que isso que é legal quando a gente usa a palavra, que ela dança. Ela vai para o filme, vai para a pintura, vai para a música e deixa a gente dançando com as ideias. Bacana. Legal. Legal, Aclis. Grato mesmo pela sua colaboração aqui com o projeto, com essa ação. Né? Muito bacana, assim, ver não tinha visto ainda você, particularmente, falando dessa sequência de obras, assim, de como você enxerga a sua própria composição na sequência. Achei muito interessante. E aí, também, ainda, nesse mesmo programa, nessa mesma ação, a gente tem a parte da música, não se esqueça. Já gastei então, a minha voz aqui. A gente já falou bastante sobre literatura, falou sobre música também, mas o objetivo aqui também é tocar, né, as canções do Aclis de Matos, Aclis Matos, né? Era Aclis de Matos antes, e aí depois no mudou. meu registro é Aclis de Matos. Ah, entendi. Você vai ver que os livros estão Aclis de Matos. Eu achei que era alguma coisa com numerologia. Mas não, você sabe por quê? Quando você vai fazer o registro, e o meu irmão, que é médico, foi para os Estados Unidos, e aí é o de Matos, então tudo dele é de Matos, e o de é só uma preposição, né? Que não diz, e quando você vai fazer a ficha catalográfica, fica muito ruim. Sim. Aclis de Matos, ou de Matos, Aclis. Entendi. Então, achei que era algo mais místico, assim, né? Legal, não, você sabe por que não é só místico? Sancho Panza.
Sabe por que não é só místico? Porque a Clísia de Matos dá 45, 9 na numerologia. Olha aí. O número da transcendência, que depois do 9 já vem o 10, né? E se você tira o D, que é 4 e 5, 9, dá 36, que também é 9. Então, tanto faz a Clísia Matos, a Clísia de Matos. Era para ser 9 de qualquer forma. Era para ser 9. E então, o meu filho nasceu no dia 9. Que bom. Então é isso. Aí a partir de agora, a gente vai montar o set aqui para fazer umas músicas do Clísia Matos. Posso fazer para vocês? Pequena parte ainda? Com Depois certeza. Você corta, se ficar longo. Tá Falei bom. que estava quase a obra completa, porque faltou um livro de 8 poemas chamado Papel Picado. Esse eu fazia para distribuir na rua. Para distribuir na rua. O papel picado tem micropoemas, poemas de 3 versos, 2 versos. Ele não está aqui e parte dele está em todos os livros. Legal. Um holograma. Você pulverizou os poemas. E faltou falar dos livros infantis, que o meu sonho era fazer gibi quando era criança. Eu tenho outro chamado Natal Tropical, que é passado, o Papai Noel ficou rico, vai morar numa ilha na Bahia, né? E aí usando bermuda, chinelinho, só ganhando dinheiro com a indústria que virou o Natal. Mas aqui tem o Sabiapoca, que é um livro profético, Canção do Exílio sem sair de casa. Porque eu brinco com Gonçalves Dias, onde canta o sabiá, né? Você tem aquela, mais uma, oh não, Canção do Exílio está aqui ou tá aqui? No Assalta a Mãe Amada. Assalta a Mãe Amada. Porque é o poema mais parodiado, intertextualizado. Tem uma pessoa que contou mais de 550 variações. E ele não pegou o meu, porque ele pegava Minha Terra Tem Palmeiras, e eu não uso Minha Terra. Não usa esse verso. Eu não uso esse verso, porque as palmeiras foram cerradas, por isso que eu não uso. E Motos Blim, que é um livro lindíssimo, a capa, o autor dá o crédito da capa, Bárbara Cavalcante, minha ex-aluna, desenhou, e aqui a capa, maravilhosa, o trabalho. Esse livro foi premiado, né? Foi premiada. Marcelo Velasco, um artista maravilhoso, edição cuidadosíssima da Maria Tereza Carrion Carcedo, muito bom, muito bom. Então a gente está feliz de ter trabalho com editores que valorizam o trabalho da gente. Sim. Estão chegando editoras novas aí também, para trabalhar legal. É isso aí. Vamos de música então? Vamos de música. Então vamos para música. Isso aí. Como queriam
Isabel, sentada nesse sofá quadriculado, tecendo teias de amor, doces bordados. Isabel, se ao menos você chegasse à janela e sorrisse a alguém, oferecesse um chá, um biscoito, Isabel, um copo d'água, Isabel. Se houvesse alguém que viesse e te descobrisse o teu rosto, tuas pintas, teu corpo, descobrisse, Isabel, teus segredos mais tímidos, descobrisse, Isabel. Isabel, a vida passou como uma flecha e você nem percebeu. Isabel, sentada nesse sofá quadriculado, tecendo teias de amor, doces bordados. Isabel, se ao menos você chegasse à janela e sorrisse a alguém, oferecesse um chá, biscoito, Isabel, um copo d'água, Isabel. Ah, Isabel, não fica assim a me olhar, errando um ponto do tricô. Ah, Isabel, não fique assim a me olhar, feito uma rainha viúva, feito uma rainha viúva, feito uma rainha viúva.
Agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui em Tangará, com o Tiger nos gravando, o Everton aqui com esse auxílio luxuoso no pandeiro, e o Jorge Carioca, morei 15 anos lá no Rio, poder recuperar um pouco desse samba carioca que é muito bom. Então agradecer e esperar que siga muito bem o projeto e que aconteça muito mais vezes. Grande abraço. Eu também quero agradecer à Secretaria de Cultura do Estado, no nome do Alberto Machado, secretário de Estado. Aqui a Secretaria de Cultura do município, no nome do Wellington, que é secretário. E aqui em nome da biblioteca também municipal, em nome do Wagner, que é o responsável aqui, bibliotecário. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, das músicas também, e até a próxima.